ele é feliz no que ele faz porque ele conseguiu sua representatividade, ele conseguiu ser bem-sucedido, reconhecimento. Já ela já fala com outro tom já de... Não é tristeza, assim, mas um tom de que ela... Não é reconhecida. Ela não é reconhecida, ela escreve vários livros, ela nem tá mais colocando nas livrarias porque não vende. E, tipo assim, ela faz um ou outro papel como atriz, que é em propagandas, de agência de modelo. Mas eles são casados? Não. Não, eles se conhecem, eles fazem trabalhos na agência de modelo juntos, mas eles não são casados, eles são amigos. Aí o que a gente queria saber é assim, como é que a arte ela contribui pro papel social da pessoa, entendeu? Porque foi o que ela falou, esse entrevistado nosso, o Cid, ele falou que ele começou a atuar, mas só que ele não podia atuar porque ele, às vezes você tem que ter um certificado de ator, entendeu? E assim, depois que ele recebeu esse papel, ele começou a atuar, então aquilo pra ele é como se assim, ele voltasse a ter uma função na sociedade, entendeu? E tem também o negócio de você ser um aposentado, que às vezes tem aquele negócio da invalidez, você olha para um senhor aposentado, você acha que a vida produtiva dele acabou. Então, assim, se a arte realmente ajuda nisso, os preconceitos na questão do envelhecimento, por exemplo, ela, não é que ela sofre preconceito, mas ela não é reconhecida. Já ele fala que quer morrer no palco, porque ele era funcionário público, é uma coisa que não tem nada a ver, e depois, por um acaso, ele entrou nesse ramo, e até hoje ele continua. E ela já era no meio da arte, que ela era professora de música, sempre foi professora de artes, música, e que agora ela é escritora e não tem esse reconhecimento. Então, assim, o que essa arte nessa meia-idade ajuda no envelhecimento, o que ajuda no sujeito social, ainda mais na aposentadoria. No papel que ele deixa, se ele perde um valor, se com a arte ele ganha esse valor, entendeu? De ser uma pessoa representativa também, né? Correto. Muito. Eu tenho gravado assim, parecido com esse, muito legal. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que esse tema não é a minha área de pesquisa, né? Aquelas coisas que eu vou falar aqui, eu vou misturar opiniões pessoais com algumas coisas da sociologia, não? Os conhecimentos da sociologia, mas seria muito melhor que vocês procurassem uma pessoa da área das ciências sociais, não necessita ser não necessariamente sociólogo, mas pode ser da antropologia, da filosofia, da psicologia, que trabalhasse com essa terceira idade, seria muito mais legal. Mas se daqui até lá vocês não conseguirem, vocês se conformam com aquelas coisas que eu vou falar, né? Vamos ver se eu entendi a pergunta. Reformula para mim sem ser tão longa. É porque assim, quando a pessoa ela se aposenta, ela meio que deixa de fazer, ela não tem mais um papel social, entendeu? E assim, como é que a arte ela pode ajudar? Será que a arte ela contribui para que essa pessoa retome ter um papel social Tá bom. Bom, eu acho que dentro da pergunta de vocês já tem uma hipótese, não? Já tem uma hipótese formulada, já tem uma ideia que está na base do que vocês estão perguntando, de que parece que sim, que a arte ajudaria a reconfigurar, a reconstruir alguma coisa que aparentemente está destruída. Vamos começar pelo começo. Artistas e velhos. Vamos falar de artistas e velhos. A verdade mesmo é que uma pessoa qualquer que esteja começando na arte, que esteja começando, a não ser que ela pertença a uma classe social muito abastada, ela também não tem prestígio. Ela não tem também um papel muito definido na sociedade. Porque, vamos falar da sociedade brasileira, preferivelmente, e não falar de outras sociedades, não vamos falar da sociedade alemã, nem da sociedade francesa, nem da sociedade norte-americana, vamos falar da sociedade brasileira. A arte, a atividade artística que tem valor na sociedade brasileira é aquela atividade artística que aparece nas mídias, não? Que aparece na Rede Globo, que aparece na TV, ou que aparece em algum filme que é muito reconhecido, não é? Então, essa seria mais atividade artística se raça, essa atividade artística normal, ela pode passar muito tempo, ou o resto da vida, uma pessoa decide ser artista sem ser reconhecido. Muito pelo contrário, sendo até bem punido socialmente pelo fato de ter escolhido ser artista.
Nesse caso, existem aquelas perguntas, tipo assim, você faz o quê da vida? Ah, eu sou ator, eu sou músico. Ah, mas você vive de quê? Qual é a sua profissão? Então, demora muito para que um artista, às vezes, nem chega a ser reconhecido, não? Por um lado é isso. Por outro lado, se a gente pensa na velhice, nessa chamada terceira idade, a gente também vê que é um momento da vida, uma fase da vida que também não tem valor nenhum, não? Principalmente na nossa sociedade brasileira capitalista, não? E ela não tem valor precisamente por isso, porque o indivíduo ele sai da órbita do mercado, ele deixa de produzir, e a não ser que ele seja de um grupo social abastado, ele também não contribui muito. Ao contrário, a aposentadoria dele está saindo. Tudo bem que ele contribuiu, não, para ter essa aposentadoria, mas a aposentadoria está saindo dos cofres públicos e a sociedade praticamente está esperando que ele morra para se desfazer daquele peso também, não? E eu estou falando em termos assim bem radicais, mas é mais ou menos isso. E a sociedade mesmo lá não está desenhada para atender os velhos. Não está desenhada. Nem os ônibus estão desenhados, nem as estradas, nem coisas cada vez mais, porque a gente vê que tem vagas para idosos, que tem filas preferenciais, mas isso foi sendo conquistado ao longo do tempo, não? Foi conquistado muito devagarzinho, mas os aposentados, de maneira geral, eles não fazem peso, eles não conseguem fazer uma greve. Imagina uma greve de aposentado. O que faz uma greve de aposentado? Então, nós temos dois extremos ali. Os artistas, quando jovens, não, que desconhecidos, não tem importância nenhuma, e os velhos. Agora temos outro elemento aí que vocês estão introduzindo, que é a questão de ser mulher. Não é por acaso que nesse estudo que vocês estão fazendo, seja a mulher que esteja mais incomodada com o fato dela não ser reconhecida, não? Tem um peso tem a questão da mulher também, do gênero, né? A arte que ela escolheu também, que é... Ele é ator e ela é escritora, né? Ela é escritora. Tá certo. Os dois ramos são verdadeiramente difíceis. Eu comecei falando para vocês que o fato de ser artista e o fato de ser idoso é uma coisa já difícil, né? Porque é interessante vocês pensarem nessa situação. Agora, o que acontece quando uma pessoa ela chega a idoso, não? E decide abraçar a arte? Aí muda um pouquinho, as coisas mudam um pouquinho, porque aquela pessoa conseguiu sobreviver até determinada idade. Para conseguir sobreviver nesses nossos países, de preferência você não pode ser artista, de preferência, para conseguir sobreviver, a não ser que vocês tenham os contatos. Vocês repararam que dentro dos artistas no Brasil, como todo, assim como a família nordestina foi puxando seus amigos, seus familiares, quando mudaram para a cidade, os artistas também vão puxando as suas famílias para dentro dos lugares. Então, todos os atores da Globo, por exemplo, eles têm os filhos, vão puxando os filhos, vão puxando... fica como meio que nepotismo o negócio do artista. Mas aqueles artistas que não têm essa rede, que não têm esses contatos, uma pessoa para poder chegar a determinada idade e sobreviver e ter uma aposentadoria, raramente essa pessoa é artista. Então, quando ele chega a velho e decide ser artista, é como se ele retomasse um sonho antigo da infância ou da adolescência, aquelas ilusões que a gente vai perdendo, não? Na medida que a gente vai amadurecendo, né? Então, as pessoas começam a ver de uma maneira diferente. Poxa, esse idoso abraçou uma causa, voltou às ilusões, preencheu a sua vida com sentido. Que legal. Você vê, conseguir atores velhos é bem mais difícil que você conseguir atores jovens. E atores velhos você precisa para propaganda, você precisa para um papel de uma pessoa velha. Quando um ator é bom e é velho, é muito raro um ator velho. Por que é raro? Porque nem todo mundo teve coragem de ficar sendo ator
na infância, na juventude, na vida adulta, até chegar a velho como ator, é muito arriscado, é muito trabalho, é muito esforço, é muito preço alto que se paga. Então, quando uma pessoa chega velho e retoma as ilusões da juventude, ela começa a ser bem vista. E aquela pessoa começa a se sentir bem com ela mesma, porque ela se sente que ela tinha traído seus ideais, ela foi traidora com seus ideais, mas ela teve a oportunidade, antes de morrer, de retomar aquelas convicções que elas tinham. Hoje mesmo eu estou tentando dar uma aula para meus alunos, estamos falando das convicções. Prestem atenção nessa palavra, convicções. Dentro da palavra convicções existe a etimologia que é uma vitória interna. As nossas convicções é uma guerra que a gente ganhou dentro da gente mesmo. São coisas que não foram derrotadas dentro da gente. Quando uma pessoa retoma esse tesão pela arte, depois de velho, o que ela faz é o seguinte, ela desvia o script normal que um velho faz. Qual é o script normal? Aquela cadeira do vovô. Não, a TV... É isso que eu ia te perguntar, porque assim, geralmente, no caso do meu avô aposentado, meu avô passa assim, o dia inteiro assistindo televisão. Exatamente. Assim, acorda, almoça, vê TV, dorme, vê TV e exatamente. dorme. Entendeu? E assim, quando essa pessoa faz, tipo, meu avô era funcionário público do TST. Então, quando ele se aposentou, parece que ele não tem mais o que contribuir com a sociedade, entendeu? Exatamente. Então, esse é o ponto. Será que quando se fosse no caso do meu avô, se ele tentasse ser um ator, um artista, se ele ia contribuir com essa como é que eu falo? Com essa opção dele de tentar retomar, entendeu? A fazer alguma forma de estar presente na sociedade. É tipo que nem o senhor falou, porque já são dois princípios difíceis, que é o começo de uma vida artística, já é difícil para qualquer um, e a idade avançada, que já é também vista de outro jeito pela sociedade. Mas por ele ser um aposentado, acabou o trabalho dele, ele agora tem tempo para fazer algumas coisas e ele acaba não fazendo nada. Isso não ajudaria para ele se sentir assim, dentro da sociedade, baseado, lógico, por isso que a gente está te perguntando, nos conceitos sociológicos, assim, se isso realmente ajudaria ele como sujeito social. Eu vou te falar, a resposta é sim. Não é difícil responder que ajuda. Obviamente que sim. O que é um pouco mais difícil é responder por que ajuda. Claro que ajuda ajuda na quantidade de felicidade, na quantidade de sentido, na quantidade de motivação que aquela pessoa tem. Claro, obviamente que ajuda. A sociologia, o que se interessa não é para analisar o indivíduo, por que ele se sente feliz, não? Porque qual é o significado social dessa questão de ajudar? Por que ajuda? Porque, na verdade, se partimos do ponto de vista de que todos nós adoramos pertencer, adoramos estar nos grupos, adoramos ser aconchegados pelos grupos de pessoas, seja pelo grupo do trabalho, seja pelo grupo dos colegas de estudos, seja pela quadra onde a gente vive, ou seja pela família. A gente se sente bem, a gente se sente amarrado na rede. Se você pensar bem, por isso que eu acho interessante o estudo de vocês, porque quando a gente olha isoladamente, ser artista quando jovem, se é um artista que se dedica, vamos supor que a pessoa nem faça vestibular, nem arrume um trabalho normal, ele quer ser artista, quer andar com um violão para cima e para baixo, compondo e tal. Essa pessoa, ela é separada dos grupos. Para começar, porque ela não consegue consumir, não consegue ir para restaurante, não consegue comprar roupa, não consegue comprar um carro. Então ela fica um outsider, ela sofre. Mas quando a gente está jovem, esse sofrimento, dependendo do jovem, ele é suportável, a gente é radical, foda-se. Eu tenho um ideal, eu tenho minha utopia. Mas o mundo bate tanto no artista que nem todo mundo suporta. Se você fazem uma pesquisa no serviço público e nas profissões como dentista, advogado e médico, eu diria assim que 98% das pessoas gostariam de ser artistas. Muita gente do serviço público, muitos advogados, muitos dentistas, todos eles, depois que eles se estabilizam na profissão, aí começam a comprar teclado, começam a comprar violão, o tempo inteiro colecionando aqueles discos, aquele monte de música, adoram fazer karaokê, uma boa parte dessas pessoas abandonaram a paixão delas como artistas porque eles viram que
vivem em um país que dizia que não dava para viver. E eles queriam ter um padrão de consumo muito mais alto que foi o meu caso também. O meu caso também, eu sou pianista e eu tive que... Bom, no meu caso é diferente, porque na verdade eu adoro sociologia também. São duas paixões que competem, né? Mas eu vejo muitas pessoas. Quantos alunos eu peguei, por exemplo, que falam, professor, professor de piano, professor, eu queria que você me ajudasse e tal. Eu estudei 10 anos de piano e abandonei. E eu falo, você faz o quê? Eu sou médica. Eu estudei 8 anos de piano e abandonei. O que você faz? Eu sou advogado. Então a gente vê como uma boa parte, principalmente no Brasil, isso acontece muito no Brasil, que o Brasil é muito musical e aquelas coisas todas, as pessoas abandonam. Aí, voltando, então quando a pessoa é jovem e ela radicaliza, ela se torna fora do grupo, ela paga esse preço, está com saúde, está com juventude, etc. E às vezes tem uma família também que o suporta, não? Dá roupa lavada para ele, comida e dá um tempo para ficar radical nisso ali. Isso é uma coisa. E quando a pessoa envelhece, que se aposenta, também a sociedade o exclui. Então são dois tipos de exclusões. O artista, quando jovem, é excluído. Quando ele quer ser verdadeiramente artista. E quando a pessoa se aposenta, ela também é excluída. O que eu acho interessante do estudo de vocês é que vocês estão juntando lá na frente. O que acontece quando uma pessoa se aposenta, mas ela retoma a artisticidade que ela abandonou? Porque essa pessoa que retoma a atividade artística, ela não está começando de zero ali. Ela tinha isso na alma. Ela até estava trazendo, ela estava aquela coisinha que aquele punhão, aquela faísquinha que não abandonou. E foi até o que o Cid falou, que foi o que a gente entrevistou. Ele falou que ele começou ele andando no shopping e a pessoa falou, você não tem vontade de fazer um cast, que é um teste? E falou que ele nunca tinha passado pela cabeça, mas só que ele falou que, meio que ele até fala que um bichinho verde picou ele, que foi que legal, assim, né? Poder voltar, e é uma coisa que ele nunca tinha feito e foi uma coisa que ele se apaixonou por fazer. O que eu achei interessante que o senhor falou em relação aos tipos de artistas, até comparando com o nosso personagem, é, por exemplo, o homem, né, que é esse funcionário público, ele faz o que ele gosta agora, que realmente ele descobriu, que é a coisa do ator, do modelo, de fazer propaganda, e ele é reconhecido por isso. Então ele se satisfaz além por estar fazendo o que ele gosta e por estar reconhecido. Já ela faz o que ela gosta, mas mesmo assim ela é bastante frustrada por causa da falta de reconhecimento. É como você falou, realmente são poucos aqueles artistas que fazem o que querem, não têm o reconhecimento e vão continuar fazendo. E aqueles que querem realmente aparecer. Correto. Você sabe o que acontece? Quando o artista não é reconhecido e ele continua fazendo, ele continua insistindo, a gente poderia dizer, o Max Weber diria que é um indivíduo com muita personalidade. Você precisa muito senso de identidade, quase que um homem de ferro ou uma mulher de ferro, para você continuar num caminho onde você não consegue se espelhar em ninguém. As pessoas o tempo inteiro, mas você está fazendo, para que você está fazendo isso? O que você está ganhando com isso? O tempo inteiro, direta ou indiretamente, nas entrelinhas, as pessoas te olham dessa maneira. Caralho, ainda, você não cresceu, você, ainda na adolescência, você não está ganhando dinheiro, etc, etc. Então, você precisa de um senso de identidade, você precisa de uma personalidade muito forte, até de um carisma para você continuar, que a grande maioria das pessoas não tem. Por isso é que elas abandonam. Só que o que vocês estão fazendo é muito legal, que é estudar pessoas que retomaram na frente, isso aí. E como é que aí o efeito é diferente. Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Não? O efeito é diferente, porque aquilo tudo que era questionado, que era tido como bobagem, como coisa como ilusão, como utopia, como coisa de pessoa imatura, que se dedicar àquela arte, aí ela começa a se ver bem. Começa a... Poxa, que legal, pessoa já velha, já aposentada, fazendo uma atividade. O que o sociólogo, nesse ponto, começa a observar é que nós, os seres humanos, somos tão carentes de coletivo, tão carentes de pertencer ao coletivo, que quando a gente mergulha de novo no coletivo e vê que os olhos das pessoas estão olhando para a gente de uma maneira bacana, a gente revive. A gente
retoma a nossa vida normal, a gente como que se oxigena de novo, como que se volta a ser um ser vivo, porque, para falar a verdade, em um momento determinado, um artista jovem radical é um ser morto. E um velho aposentado que só vê televisão é um outro ser morto. Não é? A sociedade não mata eles definitivamente porque ainda tem um pudor, um pequeno pudor. Mas se você for parar assim, pelo que eu entendo, eles se matam aos poucos, né? Porque assim, vamos supor, no caso do meu avô, ele não faz nada, pô, tipo, eu tô o dia inteiro vendo televisão, eu vou, sei lá, jogar um xadrez ali, né? E o Cid não, você vê que ele faz de ator, aí ele começou a dançar agora. É porque nesse momento você está atribuindo a responsabilidade toda na pessoa que faz isso. E eu estou tentando, talvez no meu discurso agora, talvez você identificou que eu estou responsabilizando muito o contexto, de que está matando a pessoa. E você está me relembrando, não, mas a pessoa também faz por onde? Na verdade, são as duas coisas. Mais uma vez, uma pessoa que está idosa, aposentada, sem muita força, com um pouco de doenças e tal, né? Se ela já sente que a sociedade... que ela vai ter problemas para retomar aquele sonho, que é uma trabalheira, que não sei o que, já ela vai desistindo ela também sozinha. Então uma negociação, realmente é uma negociação muito interessante, porque é tanto o interesse do indivíduo quanto, eu te pergunto, qual é o incentivo mesmo que o mundo dá para que os idosos retomem os seus sonhos? Nenhum. Então, mais uma vez, uma pessoa como essas duas pessoas que você está entrevistando, elas têm uma personalidade bastante interessante, forte mesmo. Uma personalidade, tem carisma pessoal muito grande para elas imaginarem que elas podem ir no sentido contrário do que a velhice. Não? E os efeitos dessa decisão, eles são verdadeiramente muito benéfico, obviamente, para eles, para a saúde deles, para as famílias deles. Você já imaginou? Tem um vovô em casa que convida as pessoas para a peça de teatro que está fazendo, ou que sai de vez em quando na TV porque está fazendo alguma propaganda e tal. É uma coisa assim... Eu acho que esses dois nossos personagens têm as duas visões da sociedade, porque... O Cid, né, que é bem sucedido, tem um olhar da sociedade daquela, nossa, ele é um senhor, já aposentou, nossa, mas que legal ele fazendo isso. Ela já tem aquela sociedade, nossa, até hoje você tá aí tentando, você tá escrevendo, você não consegue fez nada. A entrevista com ela e ela levou, assim, todos os livros dela, tem mais de 20 livros publicados, e assim, você vê que nunca, você nem escutou o nome dela, ela fala, porque, poxa, tipo, pra pessoa botar na livraria, sai caro, entendeu? E ela falou que ela não tem, tipo, um patrocínio, não tem nada. Então ela falou, eu prefiro publicar, tipo, 5 de doar, ela prefere doar do que... Então acho que tem as duas visões bastante. Olha, aí o caso, para mim não me estranha que nesse estudo de caso de vocês, a pessoa que se sinta mais pessimista e prejudicada, nesse caso, seja por acaso uma mulher. Não me estranha. Não me é estranho isso ali. Alguma outra pessoa poderia me achar radical. Professor, você está forçando a barra. Pode ser que é pelo fato de ela ser escritora e não ser atriz. Se ela fosse atriz, talvez ela se sentisse melhor. Não sei. Tem uma coisa do gênero muito forte na nossa sociedade, é que o sucesso de uma mulher, em qualquer idade já é difícil. Agora, o sucesso de uma mulher com idosa é mais difícil ainda, muito mais difícil. E idosa e que não tem dinheiro. Não é? Porque, por exemplo, é diferente Brigitte Bardot, que ainda vive e é idosa e nunca fez operação de coisa, mas que tem fama e tem muito dinheiro, ela pode agendar a mídia. Ela lança qualquer livro e ela agenda a mídia. Não? Ou qualquer society, dessas societies, high society, que tem dinheiro e estão todas remendadas e lança qualquer livrinho de livrinho de bons costumes na mesa e não sei o quê, e elas têm algum impacto. Então, de qualquer maneira, enfim, a minha conclusão a respeito do que vocês estão fazendo é que com esse caso, com esse estudo de caso que vocês estão fazendo, vocês estão mostrando como se fosse assim, vocês estão me mostrando, não, também essa questão de que o indivíduo... Vocês chegaram a ver
A Natureza Selvagem, o filme Natureza Selvagem. Natureza Selvagem é a história do menino que radicaliza e decide ir embora enfim, para o meio do Canadá, de um bosque, e no final ele... Ixi, não vou contar o final porque aí vocês... Mas ele tem uma frase maravilhosa no final do filme que fala assim, ele descobriu que a felicidade, quando não é compartilhada, não presta. Não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Então, a vida da gente, a vida de qualquer ser humano que vive em sociedade, quando ela não está integrada numa usina de relações, e de olhos, e de espelhos, e de aprovações, ela também parece que não faz muito sentido. Eu acho que essa luta da medicina por estender mais os anos de vida, essa coisa da qualidade de vida e tal, que tem que se alimentar bem, que tem que caminhar e tem que tal... Eu não vejo ninguém falando desses médicos e tudo. Tem gente falando, mas assim, eu não vejo enfatizando na questão de, além de tudo bem, de caminhar, de comer bem, não sei o quê, faça teatro, faça música, se relacione com as pessoas, crie um grupo, lute, crie um grupo político. Essa é uma coisa que dá muita... retoma, como se fosse a vitalidade do indivíduo que está sendo isolado, que ele mesmo está se isolando e que também está sendo isolado, não? E tudo colabora para isso. Um idoso que já não consiga dirigir não tem coragem de sair para tomar um ônibus, porque todo colabora para ele se lascar na rua. É poeira e não sei o que, não tem, as escadas são muito altas, todo mundo anda muito rápido, os jovens não têm paciência. E tem mais uma coisa, né? Tem mais uma coisa, que culturalmente a velhice, a diferença de outras culturas, das culturas indígenas e das culturas orientais, eu não sei como é que estão as culturas orientais hoje em dia, mas a velhice, ela carece de respeito total, ela carece de prestígio total. Os indígenas, quando eles são jovens, que eles pescam e caçam e lutam e etc, e reproduzem, eles estão nessa atividade toda de força física e tal, mas quando eles são velhos, eles começam a exercer a atividade que é mais deliciosa na velhice, que é a atividade política. Qual é a atividade política? Falar, dar opinião, dar conselho. Tá? E muitas culturas indígenas escutam esses conselhos, respeitam esses conselhos, não? Dos velhos. A gente tá programado, tanto pelo mercado, como pela mídia, como pela coisa, a que tudo que é jovem é realmente o novo. O que é novo, o que é jovem é realmente o que é válido. Né? Eu não acredito que contribui muito com vocês.